Fala pessoal, fala turma, esse é o primeiro episódio do nosso Provocasteando. Eu sou Erickson Pessoa. E eu sou Roger Lira. A gente está aqui começando o primeiro episódio hoje. O nome Provocasteando surgiu de onde, na verdade? A gente usa a palavra provocar como sinônimo de fazer com que as pessoas estudem mais, se conheçam mais, debatam mais, aprendam mais, leiam mais. E quando a gente lá atrás começou com essa ideia, ainda no curso de pós-graduação junto, a gente pensou no nome Provocast, sendo que o nome já tinha e a gente gerundiou esse nome. Então, eu, Erickson Pessoa, e o meu amigo Rogers Lira, né? Estamos começando hoje um primeiro episódio com um grande amigo nosso que está presente aqui. O que fez um administrador de empresas e um engenheiro civil, né? Se dá tão bem e aí a gente quer o quê? Passar toda essa experiência aí, 34 anos de experiência no mundo corporativo, passei por empresas públicas, privadas. Erickson também tem uma experiência aí no mercado automobilístico e multinacionais e dividir com vocês a experiência que nós temos, trazendo convidados e provocando sempre as pessoas com o intuito de trazer e tirar o melhor delas. Acho que o que a gente tem mais em comum, eu e Roger, é que a gente desenvolve pessoas e gosta de trabalhar com pessoas. Então, esse é o ponto que fez com que a gente se alinhasse e viesse a realizar esse projeto do podcast que a gente está começando hoje. Queria agradecer ao pessoal da Nômade, a agência, Silvinha, Maurício, que quebrou o galho fazendo esse trabalho para a gente aqui. Tá? Então, muito obrigado. E a gente está aqui também porque teve algumas pessoas que nos ajudaram a proporcionar esse grande momento aqui desse primeiro episódio, tá? Que é o nosso patrocinador, a Limpar Auto. Fala aí, Roger, da Limpar, tu conhece mais os caras do que eu. Limpar Auto é uma empresa hoje que está atuando aí no ramo de concessionárias. Então, na parte de limpeza de ar-condicionado, dutos de ar-condicionado, na parte de suspensão. Então, você que tem seu veículo, visitar uma concessionária hoje, você vai ser muito bem atendido pelo pessoal da Limpa Auto lá, o Diegão lá. O Diegão vai vir por aqui. Nosso grande parceiro. Diegão vai estar aqui para falar da empresa dele. É isso aí. É uma turma dos cabeludos. Roger, antes de começar, disse, arruma teu cabelo. Eu digo, não tem. O convidado que está aqui tem, daqui a pouco a gente mostra ele. Gente, mais uma vez, assim, a ideia do nosso episódio, do nosso podcast aqui é tratar de assuntos aleatórios, assuntos que são interessantes para todos. Apesar da gente ter uma vida executiva num ramo, a gente está indo para um ramo totalmente diferente para tratar de assuntos que são de conhecimento de todo mundo. A gente quer, de novo, provocar as pessoas. E o tema de hoje é muito relacionado a questão de saúde mental. É tanto que o tema tem um tema até bonito, né? As vulnerabilidades da mente humana, angústia existencial que está levando a doença do século. E a gente trouxe um cara para falar que é referência para a gente estudou com ele, teve 2 oportunidades de estar com ele em sala de aula, um provocador nato, né? Eu vou ler o currículo dele aqui, vou pegar um arzinho para ler o currículo dele, porque é extenso, mas eu tenho que falar. Craque, é craque. Craque, o cara é bom. Né? Atuando há 35 anos no mercado corporativo e educacional, consultor para empreendedorismo, gente e negócios. Nos últimos 3 anos atuando na Redu, educação digital e híbrida. Especialista formado em neuromarketing e vendas, de alta performance, graduação publicidade, propaganda e marketing, pós-graduado em psicologia organizacional, um dos grandes motivos dele estar aqui hoje, MBA em liderança, mestrando em educação, Master Coach em mentoring e PNL. Personal e Professional Coach pela ICF, International Coach Federation, nos Estados Unidos. Ele também tem um Master Certified Coach. É muita coisa, viu, cara? Também pela International Coach Federation. Master Mentoring pela IMA, International Mentoring Association. E neuromarketing na universidade, que quando ele foi me dizer o nome, eu pensei que ele estava me xingando, mas não era. A universidade Skuda, se eu estiver errado, ele vai corrigir aqui. Lá em Istambul. Eu estou aqui com Marcelo Homem de Melo. Ao vivo! Grande Marcelão. Marcelão, aí, primeira coisa, obrigado, cara, pela coragem de vir aceitar nosso convite de estar aqui hoje pra gente bater um papo. Se eu sair me batendo, tá? Não precisa de coragem não, pô. Só vim colaborar com vocês.
porque essa é a minha vida, colaborar com as pessoas e sempre estar à disposição de todos. Então, obrigado pelo convite. Tamo junto sempre. Marcelo, uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Um currículo desse brilhante. E a gente realmente já, né, fez um trabalho junto com você, então a gente pensou logo no seu nome, né? Para falar de um tema tão atual hoje, nos dias de hoje, né, Edson? Isso. Eu acho que é uma honra recebê-lo aqui. A gente está convivendo com esse tema o tempo todo, né? A gente estava batendo um papo antes de começar o podcast aqui, e é assunto que a gente tem um guia para seguir, mas com certeza vai sair dele o tempo todo, que toda hora tem questionamentos, tem perguntas sobre isso. E a gente vai logo dando uma porrada na primeira pergunta, assim. Quando a gente fala dessa questão das doenças do século e tudo, e o que a gente mais vê no mundo corporativo hoje, né, Marcelo? O que é efetivamente a tão falada, tão doída e tão sofrida depressão por tanta gente por aí? O que parece ser depressão, muitas vezes não é. E o que não parece ser depressão, muitas vezes já está em estado avançado. Depressão pode ter várias manifestações. Você pode ter aquela depressão que você vê no outro, né? Que você olha pro outro e você acha que o outro tá em depressão e você já carimba nele. Pô, o cara tá em depressão. Às vezes o cara tá só quieto, o cara é introspectivo, o cara tá se recuperando de algum abalo que ele teve pessoal, profissional ou familiar e você acha que ele tá depressivo. E às vezes você não leva em consideração o estado de fragilidade que aquela pessoa tá. E aí, de fato, a depressão é uma doença muito silenciosa. Muito silenciosa. E a depressão, ela pode ter diversas causas, diversos gatilhos podem ocasionar a depressão. A gente vai falar sobre vários deles durante o nosso bate-papo. Mas é o estado mais frágil de saúde mental do ser humano, onde ele se desequilibra, né? Simplesmente ele se desequilibra. E pode se desequilibrar fisiologicamente, psicologicamente, no ambiente familiar, afetivo, amoroso, sentimental, trabalhista. E esse desequilíbrio vai levá-lo a episódios de sequestro emocional, por exemplo, episódios de atentar sobre a própria vida, episódios de se desempregar voluntariamente, ou simplesmente como o Whindersson Nunes fez, procurar uma internação, uma internação voluntária para conseguir se recuperar, porque sozinho é muito difícil. Então... Cara, e outra coisa assim, demorou muito, pelo que eu vou até abrir o jogo assim, em alguns momentos a gente, entre aspas, né, acha que aquilo é uma bobagem, né? Todo mundo acha isso. No primeiro momento, muita gente, até que acontece com a pessoa, até te mandei um vídeo do cara lá do executivo, e é exatamente isso. Todo mundo acha que é uma babaquice, é uma besteira e tal. E quando acontece com a pessoa, é que a porrada vem e que a pessoa consegue entender o que de fato é. É mais ou menos assim com todo mundo, né? Olhar para o outro e falar, você está depressivo, é uma coisa fácil. Agora, olhar para dentro de si mesmo e se achar autodepressivo, e mesmo que você olhe para dentro de si mesmo e se reconheça depressivo ou ansioso ou frágil mentalmente, seja lá que nome você queira dar, você vai procurar auxílio profissional para se ajudar? Porque é pouquíssimo provável que quem entre em um estado de depressão profundo vá encontrar a saída do labirinto com as próprias pernas. Muito pouco provável. Se ele não tiver uma ajuda profissional, e aí eu estou falando ajuda, eu gosto de frisar, ajuda profissional, porque não adianta você ser um bom amigo para ajudar o cara que está lá no fundo do poço. Não adianta. Porque talvez eu, estando depressivo, contamine você e traga você para junto do poço comigo. E muito pouco provável que você consiga me tirar do fundo do poço. É bem mais provável que eu te leve junto comigo para o fundo do poço. Arraste o cara contigo para lá. Então, para prestar ajuda para um cara depressivo ou um cara extremamente ansioso, você tem que estar muito bem preparado. Não é todo mundo que consegue. Por isso que eu digo, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo preparado, procure um psiquiatra preparado, porque sair desses estados não é uma coisa simples, não. Ô Marcelo, e trazendo para o mundo corporativo, como é que a gente trata isso dentro do ambiente de trabalho? Porque cada vez mais tem aumentado o diagnóstico de burnout nas empresas e às vezes você percebe uma certa... digamos assim, um empresário acha que
né? Não, mas na minha época não tinha isso. Hoje... É a famosa frescura, né? É, a famosa frescura, né? E a gente sabe que existe e é uma doença. Como é que a gente consegue, dentro do ambiente de trabalho, né? Porque vem aumentando o índice de absenteísmo, né? Cada vez mais. E é um dado que a gente não pode... Vamos lá. Há pouco tempo atrás, a gente não sabia nem que existia alergia por lactose. Né? Pior que é mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente não sabia que as pessoas tinham alergia a mais o quê? Pô, é tanto troço hoje, né, velho? Por exemplo, aquele negócio que tem no pão, como chama? glúten? Glúten. É. Eu sou alérgico a glúten, não posso comer glúten. Então, tem gente que é alérgica a trabalho. Né? Vamos ser franco. E aí você vai levando isso para o ambiente corporativo e você vai percebendo a degeneração ou degradação do ambiente do trabalho. E por que esse ambiente do trabalho vem se desgastando ao longo do tempo? Simplesmente porque a gente esquece que o nosso cérebro é analógico, não é digital. E nós estamos prestes a pular no colo e na lança das inteligências artificiais, esquecendo disso, que o nosso cérebro não é digital, é analógico. Em algum lugar nosso tem bateria? Tem bateria escondida em algum lugar? Não. Eu também não. Eu também não boto o dedo na tomada para recarregar, ou seja, a gente é analógico. Junta essa história do analógico com a história de que lembra do BIP? Vocês tiveram Sim, Teletrim? sim. Eu me achava o cara de BIP ali. Quem tinha BIP na época? É quem vivia no estresse absoluto. É o médico, é o bombeiro, é o policial, é o executivo que tem que atender a empresa. Então, quem tinha BIP já era o cara que ia ser invadido, né, a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, pelo seu ambiente de trabalho. Isso. O ambiente de trabalho deixou de estar lá onde ele estava e passou a vir para dentro da tua casa. 24 horas no ar, velho. E eu vivi isso, vocês viveram isso. Então, desde que Ford começou lá na primeira Revolução Industrial a querer produzir mais e mais e mais, a gente vem tentando extrair cada vez mais e mais e mais e mais e mais do trabalhador. Que o trabalhador e empregado. Vamos deixar também isso bem claro, né? Então, olha a destruição do ambiente do trabalho desde a época de Ford. A gente precisa fazer mais, precisa produzir mais, precisa produzir mais, produzir mais. E cada vez a gente bota o camarada para treinar, treina a pessoa, treina a pessoa, treina a pessoa, treina a pessoa, e a gente cada vez mais vem tentando rentabilizar, ou seja, tirar mais daquele trabalhador, daquele empregado, do que ele pode dar. Então, desde lá de cima, primeira revolução, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, a gente continua fazendo a mesma coisa. Né? E aí vem os nomes bonitos, soft skills, hard skills. Vamos lá que você precisa melhorar as suas soft skills. Vamos lá que você precisa melhorar as suas hard skills, aquelas competências que vêm no seu currículo. E o ambiente de trabalho, ninguém pensa no ambiente de trabalho. Porque cada vez mais, né, as competências comportamentais hoje em dia nas empresas, elas valem mais do que as competências técnicas, né? Hoje em dia, antigamente, você falou em BIP. Curso de datilografia também você fez, né? Essa turma mais jovem aí não sabe o que é curso de datilografia. Mas eu tenho em casa lá, guardadinho. Sua maquininha, né? Sua Olivete, o curso de datilografia. E o legal é que você falou um negócio com relação ao BIP, né? Que é quem teve o BIP e tal. E hoje eu percebo que a tecnologia que veio para ajudar é essa mesma que faz com que o cara ele tenha que produzir ainda mais por conta da facilidade que ela dá da produção. Então, a porrada é maior. Porque mesmo que o cara tente fugir daquela produção... Não, mas a internet te ajuda, E aí o cara cada vez mais vai sendo mais cobrado e a fadiga mental vem aí. Então vamos lá, né? Tu continuou fazendo a história da Revolução Industrial com o BIP, né? Teletrim entrou na tua casa. Acho que eu posso falar Teletrim, porque acho que nem existe mais Teletrim, né? Então, aí... Um certo dia, eu me pego com um Motorola Flip na cintura. Um tijolão. Não, Flip. É o mais fininho. Aquele pequenininho que eu conseguia falar, não só receber o recado. Pronto. Aí foi a decadência total e vem sendo isso. Então, e estamos falando de coisas que aconteceram. Eu vou fazer agora, 13 de abril, já me dei os feliz aniversário antecipado. Parabéns. 60 anos. Tudo isso eu vivi. Eu vivi o BIP, eu só não vivi Ford, né? Mas eu vivi o BIP, eu vivi o telefone, eu vivi o mercado de trabalho desde muito cedo.
E desde muito cedo a curiosidade em conhecer o íntimo das pessoas me levou para publicidade e propaganda, para mim entender o perfil do consumidor, o que aquelas pessoas compravam, por que aquelas pessoas compravam. Então, fui fazer gestão de pessoas, fui fazer MBA em liderança, tudo isso para entender o perfil das pessoas e para aprender a gerir pessoas melhor. E eu entendo para mim claramente que essa relação só vem se deteriorando, a ponto da gente ter aí como chama? A gente tem uma série histórica desses números de absenteísmo e doenças causadas pelo trabalho desde 2014. Ou seja, fazem só 10 anos que a gente começou a medir essa história de doenças de afastamento, de absenteísmo, essas coisas todas. Em 2024, a gente teve o maior número. Sabe o que é 500 mil de doentes afastados? 500 mil. É um dado do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, que está lá no site da transparência do INSS, 500 mil de pessoas. Detalhe, o que é diagnosticado e que a turma sabe. Fora o que é reportado, né? O que é reportado. Porque quando eles reportam isso aí, com certeza o número é bem maior, né, Marcelo? Não, nesse dado de 500 mil são pessoas que entraram no afastamento e ficaram na caixa do INSS por mais de 15 dias. 15 dias, exatamente. Quem ficou abaixo nem entrou na estatística. Então não entra na estatística. Se o cara foi afastado por uma semana ou se foi invalidado efetivamente para sempre porque entrou em um estado crítico ou crônico, não entra nessa estatística. E tem um silencioso também, né, Marcelo? Aquele que nem diagnosticado foi, que tá ali e nem sabe, que você não sabe se é tristeza, se é uma depressão. Então, Marcelo, desse número, tem alguma estatística de relacionada à idade ou geração? Alguma coisa? Tem, mas o mais impressionante é que desse 500 mil de pessoas afastadas, 68%, né, 64% são mulheres. Mulheres. Mulheres com faixa etária média de 41 anos. Nem se levantou aqui o sexo masculino. Ficou o mais crítico foram as mulheres. E aí a curiosidade vai me fazendo cavar cada vez mais. Por Você é provocado. Provocado. Para quando eu chegar aqui ou em qualquer lugar, quando eu estou escrevendo as minhas matérias, ou fazendo os meus artigos, ou fazendo meus vídeos, eu tenho que ter um mínimo de informação honesta para dar, né? Não pode ser só o que eu acho. Né? Eu tenho que ter Então aqui a gente está se prendendo a um relatório da Organização Mundial de Saúde e dados do Ministério do Trabalho. Tudo isso está lá no site do Ministério do Trabalho, fácil para você ver. As mulheres, pelo fato de ter uma dupla ou uma tripla carreira, né? Porque ela está no mercado de trabalho, ela é mãe, ela é esposa, às vezes professora ela é do filho, né? Arrumadora da sua casa, cozinheira que faz o almoço, professora do seu filho. Então a mãe tem muitas mais ocupações. Ainda tem a família, o pai mais idoso que toma conta, que é ela muito que mais provavelmente. E ainda aguentar o chato do marido, né? Dependendo do Aguenta o chato do marido e tem o chefe no trabalho. E tem os colegas. Então ela sofre assédio, muito provavelmente, no mesmo nível dos seus pares, o ascendente e o descendente, eventualmente. Então, o ambiente de trabalho para a mulher, fora que ela também tem a autocompetitividade que ela se impõe para buscar um salário igual ao do homem, buscar uma performance igual ao do homem. Sempre tem que estar nessa briga, né? Não é sempre, né? Não é sempre, mas ela escolhe esse caminho de ser competitiva e de buscar isso. Então, para a mulher, o ambiente fica cada vez mais crítico do que para o homem, pelo menos no que diz respeito aí ao Ministério. Ficou fora a história de raça, de escolaridade e no que diz respeito aqui à mulher. Então, é sempre uma somatória de coisas que vai levar a você. Não é... Fulano tá com saúde mental destruída porque ele teve um burnout no trabalho. Não é só isso. O que levou ele ao burnout? O que levou ele a esse estresse do trabalho? Pressão do dia a dia, busca de metas que são metas irreais. Quem trabalha com meta, quem está assistindo a gente aqui que trabalha com meta, sabe o que eu estou falando. Né? Não bota a câmera em mim. Pelo amor de Deus! Tem meta, tem sonho e tem o que mais. Né? Então, uma coisa, às vezes o gestor lá passa uma meta para sua equipe de vendas ou para sua equipe comercial que não é tangível, não é realizável, não é imaginável. É um sonho aquilo, não é uma meta. Então, existem vários gatilhos que levam ao estado mental
complicado, ao estado mental deteriorado, que vão levando você ao burnout, que vão levando você a atentar sobre a própria vida, no caso mais grave, que vão levando você a uma irritação, ao sequestro emocional, e que vão levando você a uma situação cada vez mais crítica dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a tendência é que o ambiente de trabalho sempre piore. Nunca vai melhorar. Por quê? Algum gestor vai dizer para o funcionário, esse mês você não precisa produzir. Esse mês não vou te dar nenhuma meta. Você já é gente boa, você é um cara legal, eu tô te pagando aqui porque você é bacana, não precisa você produzir. Tem algum chefe que faz isso? Vocês conhecem alguém? Não. Que não queira tirar mais e mais e mais e mais e mais dos seus funcionários, dos seus empregados? Então, para quem romantiza a relação de trabalho, é bom entender isso também, não é? O engraçado é que quando você fala de metas que são irreais, é assim, o que é que leva o cara, ele tá ali no cargo de liderança e tal, o que é que leva o cara a montar, apesar de toda a análise que ele tem no negócio dele, de jogar uma meta que não é real, que não é, isso não é estudado não, Marcelão, a galera não tem que analisar racionalizar isso racional, né, tal. Deveria, né? Mas muitas vezes não é. Eu acho que muitas vezes não, acho que quase sempre não é. Por que quase sempre não é? O cara analisa o resultado. Né? Sem entender o cenário que ele tá, sem fazer um benchmark, sem olhar a concorrência, se caiu para todo mundo, ou se caiu só para ele, ou se entrou um entrante novo e tá dividindo o mercado com ele. Então o cara não tá lá, ele quer entender, ele entende do negócio dele, ele acha que o negócio dele tem que performar sempre, mais e mais e mais e mais e mais. E é assim na primeira Revolução Industrial, segunda, terceira, quarta, e assim vai. E cada vez mais, né, Marcelo, o segredo vai ser você equilibrar essa pressão com... né, porque senão você acaba que... você vai ter que dar resultado, porque, afinal, a empresa privada depende de resultado. E aí você precisa do colaborador, né, a palavra que Marcelo gosta muito, colaborador, né, você precisa equilibrar esse porque senão... as máquinas não vão fazer o trabalho do humano. Ela vai facilitar, que é uma coisa que eu acho que a tecnologia chegou para ajudar, não para fazer o trabalho. Então, o humano ainda é o diferencial. Então, como é que é esse equilíbrio, Marcelão? Para chegar nesse equilíbrio aí, para a gente evitar... Por que é que eu não gosto... burnout. Provoca. É um inferno. Lá vem. Para não dizer uma merda, eu vou dizer um inferno. Aqui, velho, pode falar o que você quiser. Você é dono Vou falar quase tudo. Por que é que eu não gosto da palavra colaborador? Não é que eu não gosto. É porque o colaborador dificilmente colabora. Ele está lá como empregado. O que está escrito na CLT é patrão e empregado. Por alguma razão, em algum momento, entre o BIP e o celular, tirou-se o empregado e instalou-se o colaborador. Mas o colaborador realmente colabora? O colaborador está lá para ajudar? Ou ele está lá para ser mais uma fatia da empresa? Ele é um número dentro da empresa. Ou seja, a relação de trabalho, a nomenclatura mudou, mas a relação de trabalho só piorou. Então não adianta você romantizar, dizer, eu sou um colaborador da minha empresa. Você é um empregado. Na hora que a gente tiver que pôr na ponta do lápis e decidir a tua demissão ou admissão, ou você entrar num processo de absenteísmo, ou você entrar num processo de burnout, o que vai contar é o que está escrito na CLT, é o que está escrito na NR1 do Ministério do Trabalho, que fala sobre as doenças mentais. Você vai ser sempre o quê? Um funcionário da empresa, não, empregado da empresa. Funcionário é que, às vezes, que funciona. Né? Não funciona. Então, nem é funcional sempre. Então, o que você é um empregado. Não quero ser empregado. Quero ser colaborador. Vai ser um bom colaborador. Não tem nada de errado nisso. Vai cuidar para ser um excelente colaborador para o seu líder, para o seu gestor. Vai cuidar de você ter uma grande performance. E aí, quem sabe, você vai fazer valer a pena a nomenclatura que botaram em você colaborador. Porque até então o seu papel é de empregado. Empregado e patrão. Não é outra coisa. Ô Marcelo, mas nas empresas... E equilíbrio? Como é que a gente equilibra? Eu te cortei porque você queria saber como é que equilibra. Continue. Como é que você equilibra, então, essa relação? Patrão e empregado? Isso. Como é que você equilibra? Simples, cada um fazendo o seu papel. O empregado sendo empregado, chegando no horário, saindo no horário, fazendo o que ele é atribuído dentro das suas competências, sendo contratado para fazer o que ele faz e tem que fazer. Não adianta você contratar o cara para andar de bicicleta se ele só sabe andar de skate.
cara só sabe fazer entrega de bicicleta. Você vai dar um carro ou uma moto na mão dele, não vai dar certo. Então, o empregado tem que saber que ele tem as competências exatas, então contrata-se excepcionalmente ali pelas atribuições, pelas competências que ele tem, não mais nem menos, e põe esse cara para trabalhar. E o que cabe, então, ao patrão, ao chefe? Dar para ele as condições mínimas de trabalho para que ele execute aquilo que ele está. O equilíbrio é esse. Isso aí. É você respeitar as relações trabalhistas. Não O existe básico, outra coisa. né, Marcelo? O básico. O básico, né? Que a consegue gente fazer. vê que não acontece, né? Nem de um lado, nem de outro, né? Por isso que dá tanto conflito, né, Por Marcelo? isso dá tanto conflito. E por isso que as pessoas... O meu espaço entre eu e você aqui, eu estou esticando o braço, estou respeitando o teu espaço, estou respeitando... Tá aqui o Edu, tá aqui o Deco aqui controlando as coisas, a gente está se respeitando os seus espaços, tá trabalhando. Então, como é que a tua esposa te respeita, você respeita teus filhos, cada um fazendo as suas coisas e se respeitando. É o simples, é o básico, bem feito, resolve. Então não adianta romantizar, botar o cara lá como meu excelentíssimo colaborador que não colabora em nada. Meu excelentíssimo gestor que não gerencia nada, que não é um gestor. Ele está lá, muitas vezes, como um feitor de escravos e achando que a gente é esses escravos. Então, essa relação se desequilibra no momento em que as pessoas estão lá sem gostar do que fazem, sem querer fazer o que estão fazendo, estão lá só pelo salário, pela remuneração, não estão lá em busca de uma melhor qualidade de vida, não estão lá em busca de de evoluir, de crescer, de aprender. Então, esse é o desequilíbrio da relação. Vou fazer outra provocação aqui para Marcelo. Mete bronca. Os ambientes hoje, as estatísticas mostram, né, que os ambientes mais humanizados, o turnover é menor. Né? Mas também não adianta você ter uma visão e missão escrita na parede, bota uma sinuca de bilhar, se você chega numa reunião e destrata o funcionário. O que é que você acha dessa... Eu te pergunto, o que é um ambiente humanizado? Não, você aqui Não, eu tô provocando. Tá provocando. Você que é o especialista. Você acredita que um ambiente mais humanizado, você retém mais funcionário? Não acredito. E eu não encontro Esse ambiente. Eu não encontro um ambiente humanizado. Eu encontro um ambiente que na hora que tem que valer um dos dois lados, para onde é que a gente vai? Para a CLT. Para a CLT, relação patrão e empregado, né? Que você comentou agora há pouco. Senão você não precisava fazer um exame admissional e um exame demissional. Porque a gente imagina o quê? Que no admissional você tá mais ou menos. E no demissional você... Tá morto. Talvez não esteja mais como você entrou na empresa. Né? Então, as empresas fazem hoje um admissional e um demissional porque no meio disso tudo algo aconteceu. Algo aconteceu. E hoje os homens, né, acabei de falar, né, falamos aqui dos afastamentos das mulheres, mas o homem sofre as mesmas pressões, a mesma busca por dinheiro, a mesma pressão por tomar decisões. A pior decisão é aquela que não se toma. A gente é forçado o dia a dia a estar tomando decisões. Essas decisões, quem é que disse que a gente está preparado? Quem é que disse que aquele colaborador está preparado? Quem é que disse que aquele empregado está preparado? Às vezes a decisão é tua, mas eu sou teu colaborador, você empurra para mim. Aí eu tomo uma decisão errada, você me penaliza, mas você que empurrou para mim sabia que eu não estava preparado, mas você mandou para mim o rojão para você tirar o teu da seringa. Então, essas escolhas e essas ações no ambiente de trabalho que se diz humanizado, eu desconheço. Lembra as salas Google, quando se implantaram nas empresas, aquelas salas com coisinhas coloridas? Isso. Pouco a pouco essas salas para zonas de descompressão. Então, se precisa de uma zona de descompressão, porque alguém foi comprimido. Não é verdade? Se alguém foi comprimido, agora a gente precisa descomprimir. E tu acha que esse cara vai descomprimir dentro do ambiente de trabalho? Tu acha que ele vai ter paz no ambiente de trabalho? Bicho, eu sei que tá no teu horário de descompressão aí, mas tá pegando fogo ali, bora? E o WhatsApp não para de chegar mensagem, né? Exatamente. É o inferno, né? É o inferno. Então, relações de trabalho humanizadas existem? Acredito que em algum lugar deve existir. Mas faz muito tempo que eu não esbarro com ela não, viu? Muito tempo. Aproveitar essa paradinha aqui e lembrar, mais uma vez, e agradecer ao nosso patrocinador Limpar Alto, que proporcionou pra gente criar esse evento, criar esse episódio aqui com o grande Marcelo. Tá hoje num dos melhores estúdios, eu posso dizer, do Brasil, né, Marcelo? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Eu sou apaixonado aqui por esse estúdio da Farm.
e pelos donos, né? O mais importante é que aqui você fala com os donos. Então, Isso. eu gosto muito do lugar onde a gente fala com os donos. Então, aqui a gente fala com os donos do podcast, aqui a gente fala com os donos da transmissão, gravação, captação e produção, e assim vai. A gente vai passar um vídeo aí rápido, de 1 minuto, da Limpar Alto, e aí volta depois para continuar o papo aqui com o Marcelão. Beleza? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, faço parte do Grupo Limpar. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui essa ferramenta e esse equipamento que é patenteado pelo Grupo Limpar e que ele vai fazer um trabalho de limpeza do ar-condicionado através da escovação dos dutos do ar-condicionado. Só e exclusivamente só a Limpar tem essa tecnologia. Pessoal, o que esse equipamento faz é muito diferente do que se encontra no mercado. Isso não é uma solução química de limpeza do ar-condicionado, é uma solução mecânica. Essa escova rotativa vai entrar nos dutos, ela vai começar a bater em todas as paredes do duto, vai soltar toda a sujeira e na mesma hora eu consigo retirar essa sujeira através desse cano de sucção, jogando toda a sujeira que estava presa nos dutos do ar-condicionado para dentro da máquina. Dentro da máquina eu tenho um filtro que vai recolher toda essa sujeira e a partir do momento que esse filtro é retirado da máquina, eu coloco num saquinho, grampeio na ordem de serviço e mostro para o cliente o que efetivamente saiu de sujeira dentro do carro dele, dentro do sistema do ar-condicionado dele. É uma metodologia de venda absolutamente avançada, diferente, visual. Aqui a gente consegue provar para o cliente que realmente o carro dele estava sujo. Marcelão, qual a maior vulnerabilidade do ser humano e como é que isso impacta no emprego dele hoje? Vamos lá, vamos ver se tem as maiores vulnerabilidades. Pois é. Pois é, meus queridos, pois é. E esse patrocinador aí, será que a gente não podia... A gente podia conversar com ele para fazer, sabe o quê? Uma ferramenta para limpar a empresa. Paralto, aí uma ideia. Olha a ideia aí, Diegão. Olha a ideia aí, hein? Vamos aspirar Escuta a empresa para tirar os gestores que não são gestores e os colaboradores que não são colaboradores. Mas, brincadeiras à parte. Qual foi a minha pergunta? Diga aí. Qual a maior vulnerabilidade do ser humano e quais os impactos dele no emprego? A mente do cidadão, né? Como a gente se percebe, como a nossa mente nos percebe. A nossa mente é o maior... Como é que a gente fala da mente humana? Assim, se eu começar a falar de mente humana aqui, a gente vai dar outro podcast. Outro podcast. Mas o fato é que o nosso cérebro, o cérebro humano, sempre quer nos proteger. Ele quer o mais fácil. Ele quer te proteger, ele quer o que não dói em você. E é sempre o imaginário, né, Marcelão? Sempre no imaginário, né? É engraçado você estar falando, eu fiz um curso também com relação à mente humana, e é engraçado que o cara falou um negócio que é um exemplo claro. Você entra num baita de um restaurante self-service, tem de tudo. Porra, tem tudo lá. Você termina pegando arroz, feijão, uma carnezinha e acabou-se. E vai lá sentar. O cara tem a opção demais da conta. Mas ele pega o arrozinho, o feijão, tá. O cérebro parece que não quer que o cara trabalhe. Não é isso não. É porque o cérebro, aquela experiência de comer uma lagosta vai ser traumática para o cara que vai comer a primeira vez. Então aquela lagosta tu tem que comer num ambiente onde não te doa. Numa beira de praia, que você vai rasgar lá com a mão, morder com os dentes. Tu quer uma coisa mais complicada de comer que caranguejo? E não tem nada para comer dentro? Cada uma... E acabou. Tu ainda vai quebrar o dente com aquele negócio. Tu ainda vai engolir umas cascas que vai fazer mal pro teu intestino. Tu ainda tem um pelinho. Então, o nosso cérebro, tudo que dói, tudo que incomoda e que ele sabe que vai doer e que não vai gerar pra gente hormônios da felicidade, ele tira fora. Então, no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Quando eu te jogo uma coisa nova para você fazer e que aquela coisa tá fora da tua expertise, e que para você fazer, você vai ter que aprender, reaprender, investir tempo, investir horas de aprendizado. O teu cérebro fala, não faz não, deixa para lá, não faz não. E tu acaba que vai fazer aquilo com muita dor, tu vai fazer aquilo com muita... Vai procrastinar aquilo no máximo que você puder, vai fazer. Mas não vai fazer com amor, não vai fazer com tranquilidade, nem com satisfação. Então aquilo que te gerou dor, teu cérebro já começa a te regular. Então ele não quer que você faça. No ambiente de trabalho vai ser isso. Aquele chefe, aquele gestor não, que te causa essa sensação, tu vai começar a fazer o que com aquele gestor?
tu entra no Claro, banheiro. evita. Quando ele entra no corredor, tu entra no banheiro. Quando ele entra na tua sala, tu nem olha pra cara dele, tu quer virar um vaso de planta. Então tu começa a evitar aquilo. O cérebro é a mesma coisa. Então, a questão da doença mental e de como você adoece é porque você tem que enfrentar essa situação todo dia e ir de encontro à tua crença maior que o cérebro tá te falando. E aí você acaba criando não só as crenças limitantes, mas as crenças sabotadoras. Pô, eu não nasci para ser vendedor. Eu não nasci para vendas. Eu não nasci para atendimento. Eu não nasci para pós-atendimento. Eu não nasci para lidar com o público. Quantas e quantas e quantas vezes eu não escuto isso? Quantas vezes? Então, as relações de trabalho e a nossa saúde mental, elas estão intrinsecamente ligadas. E as pessoas têm que aprender que saúde mental é fazer... E por que o RH também não tem responsabilidade? Porque contrata mal. Contrata um cara para função que não é a função dele. Contrata... Tá com o currículo do cara na mão, tá fazendo uma entrevista do cara, tá vendo a fatiada da pessoa, contrata o cara para fazer café e depois tá querendo que o cara limpe banheiro. Né? Isso é um exemplo simples. Uma coisa que eu percebo também, você falando no assunto aí, tem empresas que nem fazem. Tu já foi contratado para fazer café e acabou limpando o banheiro? Não. Pois eu já. E limpei um banheiro do cacete. Limpei muito bem. Que depois de 15 dias o cara fala: pô, esse cara aí não devia ficar aqui limpando o banheiro, não. Era melhor ele fazer café, porque a higiene do café é péssima. Mas ele tá deixando aqui tudo tão organizado, tudo tão limpo, que é melhor ele mandar ele pro café. Engraçado, você tava falando negócio. Você tava falando negócio desse, e a gente vê que tem empresas que não fazem nem a primeira avaliação de maneira correta para entender, na verdade, aonde é que esse cara se encontra. Aí contrata o cara para uma função, para uma atividade que o cara tá precisando trabalhar de todo jeito. Aí não entende porque daqui a um ano e meio, esse cara não tá realizando a atividade como deveria. Porque lá atrás, se ele tivesse feito a contratação correta, uma pesquisa correta com relação ao perfil do cara, ele entenderia que o cara deveria estar numa área administrativa e não em vendas. Exato. Ele entrou em vendas por uma necessidade agora, aquele momentâneo, ele precisa do dinheiro, ele entrou em vendas. Aí começa... Daqui a pouco você começa a ver que o cara não vai dar pro negócio e fazia um trabalho bem melhor se fosse no administrativo, onde foi sinalizado lá atrás, caso tivesse sido feito o perfil. Pessoal, nós estudamos isso com o Marcelão. O perfil. Então, perfil. Então, assim, hoje, primeiro, você tem que estudar e aprofundar e fazer o seu autoconhecimento. Para depois conhecer as características, para contratar as pessoas certas para o perfil certo. Na teoria é maravilha isso aí, né? Mas você tem que ser conhecedor das características. Na teoria, contrata-se pelo currículo e demite-se pelo pessoal. Pelas atitudes. Pelas atitudes. Isso. Mas por que então já não contratar pelas atitudes? Pois é. Se aquele cara tem, por exemplo, quantas pessoas... Vocês dois trabalham com vendas. Eu trabalho com vendas. Somos 3 pessoas aqui que trabalham com vendas. Aliás, tem mais 2 aqui que trabalham com vendas aqui no estúdio. É ou não é? Ele tá só balando a cabeça. Quantas pessoas você conhece do teu relacionamento de vendas que de fato são talhados e gostam de venda? Que você fala assim, pô, esse cara gosta, esse cara ama o que faz. Quantas pessoas você conhece? Quantos professores você conhece hoje de graduação, pós-graduação, seja lá do que for, corte e costura, culinária, e que amam o que fazem? Quantos consultores de empresa hoje você conhece que amam o que fazem? As pessoas falam, eu amo o que faço. Quantas pessoas você escuta dizer isso? Pouquíssimas pessoas. São poucas pessoas. E por que a gente não contrata essas pessoas e coloca no lugar certo, né? Aí você, às vezes, contrata uma pessoa errada, você vê que ela sofre para executar aquela função e aí vai esgotando. A questão, né, acaba virando... Quem nunca já acordou de manhã e teve aquela sensação, pô, hoje eu não tô afim de ir pro trabalho? Alguns sinais... Atenção aos sinais, né? Atenção aos sinais. Roger sempre fala isso. Atenção aos sinais. Atenção aos né? sinais. Outro. Quanto tempo faz que você não tira férias? Eu posso falar. Eu não tiro férias há mais de 20 anos. Estamos errados, né, Marcelo? Eu também passei 8 anos sem tirar. Sabe por que eu não estou errado? Porque eu me divirto fazendo o que eu faço. Tá. Olhando por esse ângulo aí... Eu me divirto fazendo o que eu faço e posso me divertir fazendo o que eu faço. E eu acho legal que eu consiga me divertir. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? Tu tem que ser bom no que tu faz e tu tem que estar pronto, porque muita gente não vai reconhecer isso em você. Né? Nos dias de hoje, tu entrar numa sala de aula hoje, de qualquer instituição de ensino,
é um grande desafio para um professor, porque o aluno não quer o professor, não tem carinho, não tem nenhum amor, nem amizade mais pelo professor. O coordenador e o gestor escolar também não, muito pouco. Então, a estrutura, o reitor da universidade prefere aula EAD porque aquele professor tem um custo, porque ele vai gerar reclamação trabalhista, porque a universidade paga bem. A relação é muito tumultuada. E Marcelo, e você falou num ponto aqui, que é educação, né? A gente muda uma nação pela educação. Os professores hoje que sobem as comunidades para dar aula são os heróis. Eu acho que se não fossem os professores hoje, o país já tinha colapsado. Já. Marcelo, porque para você subir os salários que eles recebem, quem cuida desses professores? Lembra a pergunta? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Eu acho que Marcelo falou um negócio aí dos alunos não querem o professor, tem os colaboradores, tem os gestores, né, da faculdade, da instituição de ensino, e ainda tem uma briga desses caras. Hoje, no mundo atual, está tendo uma briga dos caras com os pais dos alunos, que vão até em sala de aula com algumas discussões que a gente já chegou a ver matérias por aí de problemas maiores do que um simples bate-boca, vamos dizer assim. É terrível. Outra coisa, a gente fala, né, do gestor organizado. O que é um gestor? O gestor é um cara que olha a empresa por todos os ângulos, né? Ele é um cara estratégico que tem que olhar a empresa. Cabe ao gestor olhar todos os ângulos daquela caixa que é a empresa que ele trabalha. Não só os KPIs, né? Mas é exatamente o que eu ia falar. O humano também. Pode olhar nos KPIs de qualquer empresa hoje, qual é a empresa que bota saúde mental, absenteísmo com saúde mental. Quando bota lá no fim e não faz um estudo aprofundado, porque ela não quer de fato saber aquilo, ela não quer conhecer aqueles números, ou já conhece e sabe que os números são graves. Né? São muito graves. E aí tem uns números aqui que eu vou trazer para vocês. Desse número gigante de pessoas que entra em... Bom, estão sentados, né? Tá todo mundo sentado. Você tá sentado aí? Tá. 2024, desse total, né, a gente teve lá 500 mil de pessoas com depressão. Mas nós tivemos 3,5 milhões de afastamentos. 3,5 milhões de afastamentos. 3,5 milhões de pessoas ficaram sem trabalhar mais do que 15 dias nas suas ocupações. Certo? Isso é o que está registrado, né? Você imagina o prejuízo disso? Junta a isso feriados, recessos, férias, licença maternidade, paternidade, nascimento, falecimento. Junta nisso tudo, tu vai ver... A produtividade vai lá embaixo. Lá embaixo. E a produtividade indo lá para baixo, o que vai lá para baixo também? As metas e os resultados. E aí, por quem é que aperta a meta para a meta subir? O mesmo cara que também tirou férias, também ficou um ano sabático, também. Então, os resultados estão intrinsecamente ligados a esse perfil que o brasileiro tem. O cara emenda, o cara trabalha o feriado de Nossa Senhora porque ele quer tirar mais um dia no São João. O cara inverte o São João porque ele quer tirar mais um dia no Carnaval. O cara... Ninguém... Então, o colaborador colabora? A conta não fecha, né, Marcelo? O colaborador colabora? Fala pra mim se o colaborador colabora. Não colabora. Porque sexta-feira ele quer o quê? Sextar. Total. Então, sexta-feira ele já começa o dia. Quinta-feira ele já diz, amanhã é sexta. Ou seja, na quinta já morreu a sexta. O cara trabalha sábado, domingo, segunda-feira ele vai de mal-estar pra empresa porque vai começar a semana. Mas eu já sei que vai sextar. É a síndrome do Fantástico, né? Aquela musiquinha tocou, o cara... Eu sei que sexta-feira você está, pô. Então, sexta-feira tu não conta, segunda tu não conta. E ainda junta nisso aquela frase célebre, né? O Brasil só começa depois do carnaval. Pô, cara, o carnaval esse ano foi quase em março. Tá falando sério que a gente vai ficar janeiro, fevereiro, março, com 3,5 milhões de pessoas afastadas e mais 500 mil de pessoas doentes com doença mental? Pra onde é que vai? Por que tem que apertar as metas? Porque a meta tu tem que cobrir todas essas lacunas, Roger. As lacunas da baixa produtividade que o próprio colaborador causou e depois o próprio colaborador reclama que ele vai ser apertado com relação às metas. Tá errado? Tá. As metas são tangíveis? Não são. Muitas metas são intangíveis, não são realizáveis. Mas a empresa, para sobreviver, ela tem que fazer com que as metas existam. As metas existem por uma razão. E também tem um ponto interessante. Tem outro ponto também, né, Marcelo? Porque só que a gente interromper. Né? Porque eu criminalizei a empresa, entre aspas, e estou salvando a empresa agora, porque a empresa tem que sobreviver. Todo negócio existe para quê?
para sobreviver. Tem que ser exatamente, saudável. Tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Então a empresa ela tem a sua culpa? Tem, mas o colaborador tem também a culpa. Onde é que os dois se encontram no meio do caminho para fazer com que o negócio exista? Tem que haver o equilíbrio. Exatamente. Então, onde, né? Estou fazendo a reconstrução desde o BIP. Isso. Fizemos lá o Teletrim, passamos pelo celular, passamos mal, entramos no absenteísmo, adquirimos depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dor de cabeça, dor de barriga, adquirimos tudo. Como é que chama a doença do Deco lá? Então, dor de dente, dor no trigênio, dor de tudo. Só que a empresa tem que sobreviver. Né? A regra é essa. A empresa tem que ser saudável, tem que produzir, tem que rentabilizar e tem que pôr dinheiro no caixa. Senão não tem dinheiro para pagar o colaborador. Então, o colaborador tem que cair a ficha. E a empresa também. Como você falou, tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque a base da pirâmide é quem carrega as empresas. Exato. E esse colaborador, ele sai de manhã cedo, às vezes pega ônibus, né? O salário médio, a gente sabe que a maioria da população tem um salário baixo, pega ônibus, às vezes 1, 2, 3 ônibus, 2 horas para chegar no trabalho, né? Então, assim, a base é formada por essa turma, né? Então, assim, é quem carrega a empresa. Então, esse equilíbrio, eu acho que tem uma palavra, uma frase que um amigo meu fala bem, da consultoria. Você tem que combinar o jogo. Eu gosto muito dessa frase. Gosto também. Eu gosto demais dessa frase, aprendi com o João Urquiza, da consultoria. Você tem que combinar o jogo. Você combina o jogo, então... O que mas é tem combinado tá... Mas tem uma- assim, né, tem que combinar mesmo, né? E acompanhar de uma forma diferente. Eu acho que também, Marcelo, a forma como você cobra, que é uma coisa também que a gente tem aprendido muito com o tempo, você vai evoluindo. A forma como você cobrava antigamente, hoje não funciona mais. Você tem que ir se adaptando, evoluindo também, entendeu? Até para você cobrar hoje, você tem que ter cuidado como você vai cobrar, porque se você não despertar no funcionário, no colaborador, o desejo dele de executar a tarefa, porque uma coisa que eu tenho percebido também, Marcelo, é que as pessoas, elas não fazem por 3 motivos. Uma, porque não sabem, foi o que eu aprendi. Marcelão, com a experiência dele, pode ajudar a gente também nessa análise. Uma, porque não sabe, a outra, porque sabe, mas não quer fazer, e a outra, porque tem problema. Uma doença, tal. Então, esse que Posso não pôr uma sabe... quarta? Por favor. Porque quem pediu para ela fazer não explicou como tinha que ser feito. Pronto, exatamente. Então, essa comunicação eu acho que é muito importante, né, Marcelo? Ela Também. fala, ó, faz essa caneta aqui, ó. Como? Eu não entendo nada de fazer caneta. Essa caneta, quantas etapas tem uma caneta dessa? Mas enfim. É feito o cara contratar a melhor escavadeira do mundo para procurar um produto que ele quer procurar. Minério. E botar o cara para cavar no lugar errado. Mesma coisa, então não funciona. Só citando um negócio rápido de números aqui, aproveitando até o que Marcelão falou. Hoje, 62% da população mundial se sente estressada. E batendo com o que o Marcelo falou. No geral, o cenário é muito mais comum entre as mulheres, 66%. 68%, batendo até Marcelo com esse falou, número né? aí, com o que o Marcelo falou. Mas 62 só, né? 62% Só da a pessoa. população. Só a pessoa. Cuidado. Bicho, 62% é muito. O rato é louco, velho. De um Mas processo do jeito que tá vivendo hoje o mundo, Peraí, eu achava que era mais. Imagina um processo que tenha 10 pessoas. 7 Tão estressado. estão estressadas. Um não sabe onde tá e 2 estão viajando na maionese. Então, como é que um processo Aqui- com 10? Tu imagina uma linha de montagem, por exemplo, da Fiat, aqui em Pernambuco, que tem 1.500 pessoas. 1.500 pessoas numa linha de montagem. 70% tá estressado ou doente mental? É um caos. Faz uma Aqui, conta. ou Deco ou Edu tá estressado, um dos dois. Tem que acertar quem é. Duvido. Ô Marcelo, aí traz para o que a gente, né, o esgotamento emocional, né, que é um ponto, eu acho que você também fala muito bem disso aí, que aí acaba levando ao absenteísmo, né, nas empresas, nesse esgotamento Tudo emocional. que a gente tá falando leva pro estresse, leva pra ansiedade, leva pro burnout, que leva pra falta de saúde mental, que leva pro absenteísmo. O bico do funil é simples, né? O bico do funil é muito simples. Então,
Para quem está escutando lá, só para entender. Opa. É bom dizer, o que é o absenteísmo? É bom explicar. O absenteísmo é um indicativo da empresa, um indicador da empresa, um KPI da empresa, que fala dos dias em que funcionários ou abandonaram, ou tiveram problemas de saúde, ou tiveram problemas de ordem pessoal, e isso tem uma continha que você junta as horas trabalhadas com as horas não trabalhadas, você vai entender qual foi o desempenho da empresa no que diz respeito a colaboradores. Então, é um KPI, é um indicador. Tem um percentual hoje aceitável hoje numa empresa, Marcelo, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Isso tem aumentado, é claro, Se tem, mas... eu desconheço. Tá. Nunca vi uma régua, nem alta nem baixa, a respeito disso. Eu acredito que o absenteísmo, quanto maior, pior a saúde mental da empresa. Né? Porque você tendo a empresa como uma unidade que pensa, uma unidade que executa, como cabeça, corpo e membros, se o colaborador 68%, 70% está doente, se eu tenho 70% de gente doente na minha empresa, a minha empresa é doente. Exato. Então fica aí a dica, né, Marcelo? Um KPI que eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais atenção para ele nas empresas, né? Mas não só para questão de punição, nada disso. É questão de cuidar mesmo genuinamente desse tema tão E ou tu vai importante. fazer isso por bem, ou tu vai fazer isso por mal. Por quê? O Ministério do Trabalho acabou de reeditar a NR1. É uma norma que fala dos ambientes de trabalho e já está regulamentado. Você que é dono de empresa, você que é gestor de RH, se prepare. As empresas vão ser fiscalizadas, empresas a partir de 100 funcionários e menos também, dependendo da coisa, e podem sofrer multas gravíssimas, se não conseguirem propiciar para o seu empregado um ambiente de trabalho saudável e propício para aquelas funções serem executadas. Então, aqui é assim. Ou a gente no Brasil é assim, o Brasil inteiro é assim, né? A gente só faz a coisa acontecer quando a gente vai mexer no nosso bolso. Então, a NR1, editada pelo Ministério do Trabalho, prevê multa e fiscalização. Por quê? Porque, no fundo, quem está pagando a conta é o INSS. Dessa insalubridade dos ambientes de trabalho. Não. O INSS, com 3,5 milhões de afastamentos, está pagando a conta. E esse INSS, daqui a pouquíssimo tempo, não tem esse dinheiro mais para pagar. Não tem dinheiro. Muita gente trabalhando, poucos contribuindo. Então, isso é o fim da história. Tá? Se não vai fazer por bem, vai fazer por mal. Vai passar por fiscalização, não vai fechar folha de pagamento, não vai conseguir andar para frente e vai tomar multa. Simplesmente. Então, gestor, fica a dica. ficadica.com.br. A gente, num papo antes, aí, trocando uma ideia e veio uma pergunta, tá até falando com o Roger. Esgotamento emocional e suicídio, qual é a relação? Primeiro, nem vamos falar mais essa palavra. Vamos usar atentar contra a própria vida, ou qualquer outra coisa, ou subtrair sua alma do seu corpo. Porque onde você usa essa palavra, ela já é mal vista, mal interpretada, e até mesmo para o algoritmo do YouTube ela é censurada. Então, quando a pessoa tenta sobre a própria vida, é porque ela chegou naquele fundo do poço lá que a gente comentou logo no começo e não encontra nenhuma perspectiva de sair lá de dentro. Então, é a hora dele fechar o olho e fazer o quê? Procurar ajuda. Né? Voltamos para os primeiros minutos do nosso bate-papo. Procurar ajuda e uma ajuda profissional. Chegando para recuperar, né? Falamos de tudo que envolve, tudo que é o caminho, né? O funilzinho, tudo leva para a subtração da própria vida. Isso. Tudo leva para isso. Né? Se tu for ver, o adoecimento mental em grau alto passou por tudo isso que a gente falou hoje e pingou lá. Pum. Então, como é que a gente regula isso? 81% das pessoas vai ter que fazer terapia. Ou seja, procurar uma ajuda profissional. Se não procurar uma ajuda profissional, não tente. E se você não for profissional da área, não tente buscar ninguém no fundo do poço. E peço encarecidamente, não faça isso. Sem querer, você pode empurrar aquela pessoa do parapeito para frente. Você pode pôr a última gota de água no copo com um comentário que você faça querendo fazer o bem, com o propósito de ajudar, mas sem saber como você acaba causando mais mal do que bem. Então, procure ajuda, faça terapia. Depois, no que diz respeito ao emprego, 36% das pessoas
resolveram os seus problemas mudando de emprego. Simplesmente. Reconheceu que está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Não fui feito para esse local, não fui feito para essa vaga. Tóxico, né? O cara, às vezes, é tóxico pro ambiente. O ambiente é ruim para ele, é ruim pro ambiente. Não tá tudo errado. Então, pede o pinico e vai embora. Sai fora. E meus direitos? Bicho, tu tá com a saúde mental. Tu vai tá quase morrendo. Tu tá quase indo dessa pra outra. Tu ainda tá pensando nos teus direitos. Teu direito é se manter vivo, é viver. Então, 36% vai ter que mudar de emprego. 17% resolveu só mudando de posto de trabalho. Tava em vendas, foi para compras. Tava em atendimento, foi para pós-atendimento. Tava na função errada, né? Tava na função errada. A empresa é boa, o cara é bom, só não tá fazendo a coisa certa. Então, cabe ao gestor olhar e identificar se esse cara tem que ir para a rua ou se ele é um cara decente, ele é um cara bacana para a empresa. Vamos aproveitar esse talento no que ele pode fazer, não no que eu acho que ele pode fazer. Então, muda o cara de um posto de trabalho, você ganhou um cara por muito mais tempo, fidelizou um colaborador e não precisou recontratar, porque contratar é caro, contratar é mais caro ainda. Então, 17% mudou de posto. E 15%, de fato, vai cair aonde? No INSS. E aí vai ficar mais do que 15 dias ou vai entrar num período de afastamento prolongado. Então, esses são os resultados para a gente salvar esse cara, salvar essa saúde mental dessa população no ambiente de trabalho. Então, vou repetir rapidinho. Busque ajuda, faça terapia, 81%, mude de emprego, 36%, mude de posto de trabalho, 17%, e tire uma licença médica do INSS, mais 15%. Das 4, eu já fiz 3. É mesmo? Mudei de emprego. Fez terapia? Não, fiz terapia. É uma das coisas que me ajudaram. Tem me ajudado muito, cara. Muito. Terapia. E já depois de velho. O que é velho pro mercado de trabalho? Assim. Eu tô com 60 então, Olha, velho. Eu tô na minha segunda maturidade. Eu não sou velho, eu tô na minha segunda maturidade. Você que tá escutando aí em casa, que acha que terapia é uma frescura, pare com isso. Faça, que é a melhor coisa que você vai fazer. Vai lhe ajudar a sua relação melhor com sua família, com seus amigos, no trabalho. Vai lhe ajudar bastante. Então, das 4, já mudei de emprego, né? Também já fiz. Fez terapia, duas. Duas terapias, mudei de emprego. A outra que você falou? Mudar de ambiente de trabalho também. E licença médica. Não, licença médica isso aí não, ainda não. Só quando eu jogava bola, que aí o joelho, mas aí... E aí a empresa pagou pelo absenteísmo da sua jogatina de bola. Jogatina, né? Fora do... Não deu certo. Tá vendo? Agora, Marcelo, tem um ponto aqui também, que é uma coisa, é um tema que você fala muito bem também, que é essa tal de angústia existencial, né? Para onde vai isso? Você fala muito bem desse tema, eu queria... Vou até tirar o óculos para falar da angústia. Angústia existencial. Isso é uma coisa que não é só ambiente de trabalho, não. Isso é uma coisa mais ampla, né, Marcelo? Sabe, provavelmente muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui eventualmente já passaram para isso, achando que isso podia até ser uma depressão, mas não é. Isso. Essa angústia é um estado em que o cara não está doente, mas está prestes a ficar doente e está com sintomas de que vai adoecer. E está próximo de adoecer. Ele olha para um cachorro andando na rua, tem vontade de chorar. A esposa assiste um filme. Tira um cílio, desmancha, quer passar. Meu cíliozinho! Tô falando sério. Eu sei. É o jeito que você fala. Pare de rir. Então, essa angústia precede um estado de ansiedade e pode preceder um estado de depressão. Então, é quase uma pré-depressão onde o cara sente o coração dele palpita fora da oportunidade, qualquer coisa destabiliza ele. Um farol vermelho, uma buzinada que ele dá, o caixa do supermercado que esqueceu de tirar o ticket, já perturba ele. E é uma coisa que vai e volta, e ele não sabe em quantas está. Então isso é uma angústia que precede a depressão, precede a ansiedade, precede síndrome do pânico. Aquele que o cara quer entrar debaixo da cama e não quer sair nunca mais debaixo da cama. Então, é um estado bem crítico e que serve como indicador, né? Então, se você está perto de uma pessoa que você vê que ela tem alterações bruscas, chama atenção, porque é um gatilho que a gente deve passar a reconhecer. Em nós mesmos,
Ficar atento, né? Poxa, hoje meu dia foi hard, meu dia foi quando meu coração tá acelerado, eu tô só com muita adrenalina, eu tô só com muito estresse, ou eu tô entrando já num pequeno parafusinho, que é esse estado de descontrole, esse início de uma fragilidade, início de alguma coisa. Então é um pequeno gatilho e que a gente procura uma razão, um propósito e não acha. Não acha. Pô, eu tô querendo um relacionamento saudável, pô, não consigo ficar não consigo ficar um tempo certo com uma namorada, não consigo, o casamento meu não flui, pô, a minha relação com o meu trabalhador não flui, com os meus pares não flui, pô, por que eu tenho de errado comigo mesmo? Então essa pessoa tende a trazer para dentro de si, para o seu coração e para sua mente, algo que naquele momento ela tem que voltar de novo lá para terapia. E você... Se questiona. A gente estava comentando nos bastidores a questão do Whindersson, né? Você estava falando lá, um humorista, o que é que leva, né? Um humorista... A gente tem exemplos assim, tem dele, tem do padre Marcelo, recentemente, né? O padre Fábio. Então, assim, você acha que essa exposição na mídia, essa busca por curtida, a chegada da tecnologia, isso tem também impactado, Marcelo, nisso aí? Nem consegue entender, né? Como é que um cara... no nível dele, um cara bem sucedido, humorista, né? tal, de repente, voluntariamente, dá um estalo e... Tem tudo e não tem nada. Essa angústia existencial, né? Tem a ver tudo com e essa não tem angústia, nada. não tem tudo e não tem nada. Não exatamente. consegue estabelecer um relacionamento. Luísa Sonza, uma menina super bacana, que ele queria ter um filho com ela, perdeu o filho no meio do processo. Ele queria muito aquele filho, o filho desestabilizou muito ele. Muito hate em cima das coisas que ele faz, luta sai do humorismo, vai tomar soco na cabeça do Popó e depois vai tomar outro soco na cabeça. Então, essa angústia é tudo isso, é a busca por um lugar no espaço e no tempo que não se concretiza, você não consegue identificar o que você é. O Whindersson era um palhaço, pô. Por que ele não ficou feliz sendo um bom palhaço? Por que ele não ficou sendo feliz sendo um bom colaborador dele mesmo? Por que ele não ficou feliz em fazer os outros rir? Só. Não, ele teve que buscar. Rico, 30 e poucos anos, veio do nada e alcançou um patamar que ninguém pode alcançar. Ele talvez seja o maior youtuber que tem no Brasil na atualidade. Foi o primeiro a chegar lá no lugar de destaque, ou um dos primeiros. Tem tudo e não tem nada. Então, isso é a tal da angústia existencial. Eu tenho tudo, mas quando eu vou peneirar, o que eu mais quero é ter um filho, quer ter um relacionamento estável, quer estar próximo da minha família, quer estar na minha casinha, quieto lá, com as minhas coisas, não consigo. Em todo canto tem alguém procurando curtida, tem alguém procurando me abraçar, tem alguém procurando falar comigo. Pô, não consigo ter paz. A angústia do Whindersson Nunes descreve esse processo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não é frescura, é uma doença e acontece com todo mundo. Atenção aos sinais. Um religioso que é ungido de Deus, você vê recentemente, acontece, o cara tá todo dia conversando com Deus, entrou numa depressão profunda, imagina... Então, por que o pessoal fala que é frescura? Quem fala que é frescura desconhece o CID, Cadastro Internacional de Doenças. Depressão está descrito no CID, Cadastro Internacional de Doenças, tem lá um número. Quando você vai pedir afastamento no INSS, vai vir lá o número do porquê que você está sendo afastado, se é gravidez ou se é... Vai vir lá o número, não é? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, trata isso hoje como uma crise mundial. O mal do século. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, está tudo relacionado e é uma... Não posso falar, né? A mesma coisa que deu na Covid. É uma epidemia mundial. Então, falar de saúde mental, falar de saúde no trabalho, falar de saúde e de angústia existencial e das nossas fragilidades humanas, hoje é uma necessidade. Pessoal, o tempo passa aqui, é engraçado, né? E a gente escuta isso em alguns podcasts algumas vezes. Quando o assunto é bom, a coisa vai. Marcelo até chamou a atenção do tempo e a gente não estava nem prestando atenção nisso. Mas o papo tá sendo muito bom, a gente tá chegando próximo do final aqui, provavelmente a gente vai ter um outro papo com o Marcelo, tem um assunto com o Marcelo RH. Talvez isso, talvez inteligência artificial, que é um Também, ponto que o Marcelo é muito gosta bom, domina muito bem o assunto, de repente a gente pode marcar uma nova conversa com ele lá na frente. EAD também, mas ele é craque no assunto. Né? Demais da conta. Então, Marcelão, queria te agradecer aqui pela presença, pelo bate-papo. Queria que você dissesse onde é que as pessoas te acham nas redes sociais aí, onde é que
Procura o Provocasteando, que tem meu contato. Brincadeiras à parte, eu tenho um canal no YouTube que eu gosto muito. Tava brincando aqui com eles que é a minha aposentadoria. A gente tá pequenininho ainda. Estamos batendo aí 42 mil pessoas. Mas é gente, né? É gente. A gente fala que é pequeno, mas isso? põe 42 mil pessoas no estádio do Santa Cruz ali. Cara. Dá Nos uma boa bilheteria, nos não dá? aflitos. Não aflito não, porque eles nem dá. Tu entendeu? Então, pode procurar a gente lá no canal Fala Marcelão. A gente fala de tudo e mais um pouco. Fala disso aqui. Estamos falando agora uma série que foi cabeçada pelo Whindersson Nunes, um comentário que a gente fez a respeito do Whindersson Nunes. E vamos ter um programa agora, uma série de 6 programas patrocinados pela HSM Manager Legal, e pelo cara. Sebrae, falando de doenças e de saúde mental. Marcelão, uma honra tê-lo aqui. Imagina. Gostamos muito de você. E principalmente dessa sua autenticidade, né? Porque a gente é autêntico demais também. Eu acho que isso atrai, né? Então, parabéns, obrigado. E Instagram, Marcelão, tem Instagram? pra seguir alguma Tem. Facebook, por favor. Ah, o Facebook eu não gosto mais, não. Não? Não, o Instagram, qual é o teu para o pessoal? Marcelo H. Melo com 2 L's. Marcelo, aquele símbolozinho lá do Instagram, né? Marcelo Gamelo. O selfie. Vai, Daqui? Vamos tirar uma selfie daqui mesmo. Vamos bater uma Posso selfie. falar uma coisa? Diga aí. Tem Sim. 2 coisas. Diga. Que a gente tem que... você que está assistindo a gente aí, aproveita, pega o papel e lápis para anotar, que é muito importante você anotar, porque depois você vai pôr isso aqui na Isso tua eu ia gaveta. pedir para ele fazer o recado final aí. Você pra- vai pôr na tua... anote, ponha na sua gaveta de cueca ou na sua gaveta de calcinha, ou faça uma folha grande e ponha lá no seu armário, na porta do seu armário, onde só você veja. Qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer momento onde você vai lidar com pessoas, tem uma única certeza. Em algum lugar desse processo vai dar merda. Se prepare, porque é muito importante. Cuide de pessoas, porque é a total diferença. Marcelão, obrigado. De nada. Gente, Disponha. agradeço demais aí a participação de vocês. Façam os seus comentários. A gente vai estar aí logo postando essas informações no nosso Instagram também, @_provocasteando. E espero que vocês participem do próximo episódio. E mais uma vez agradecer a Limpar Alto pelo patrocínio e pela força que nos deu para esse primeiro episódio. Um brinde. Vamos lá, um brindezinho aqui. Valeu, turma. Abraço. Até a próxima. Continuem provocando. Tá Ok. bom, valeu.